Fala galera, começando mais um podcast Backstage Lendário. Hoje eu tô com ele aqui, Matheus Souza. E aí, Matheusão, como é que tá? Só de boa. Galera, a gente tá aqui no Hackathon Lendário, tá? A gente acabou de virar a noite, já é o segundo dia, né? Viradaço. Tá de manhã, o sol acabou de nascer. E esse vai ser um bate-papo pra gente entender mais sobre o Matheus. O Matheus, ele tem a maior agência do Centro-Oeste, Matheus. É isso aí. É isso aí. Matheus, se apresenta aí pra galera. Meu nome é Matheus, né? Eu sou o CEO da Illumi, que é um ecossistema de IA se formando aí. E a gente estamos aqui no Hackathon Lendário, tentando levar um prêmio aí bem bacana. O menor deles é a premiação, lógico, mas o maior deles é o investimento por trás aí das premiações que a gente pode ter. Bacana, bacana. Matheus, como que funciona a sua empresa, a Illumi? Hoje a gente tem um ecossistema de IA. Então, ele é composto por 5 pilares. O primeiro é agência, o segundo é educação, o terceiro é freelancer, o quarto é consultoria, o quinto é SaaS. Então, esses 5 pilares, eles geram receita para a minha agência. Então, eu trabalho em todas essas vertentes e todas essas vertentes são retroalimentadas pelo meu pilar de educação e aí assim vai. Todas elas se conversam entre si e geram receita para a minha agência. Boa, e quais produtos vocês vendem hoje na sua empresa? Hoje, a gente tem no pilar de educação o meu curso. Eu faço ali, eu tenho um treinamento que serve para alimentar o meu pilar de freelancer, que eu contrato esses alunos, que eu treino, e esses alunos oferecem os serviços da minha agência. Então, a gente passa a oferecer SDRs, automação para escala, automação para gestão, automação para satisfação do cliente, automação para gestão de processos internos. Todo tipo de automação, a gente atende mais de 10 nichos diferentes até hoje. Então, a gente tem automações para todos os tipos de problemas. Então, a gente desenvolve também, o nosso foco é hiperpersonalização. Boa, hiperpersonalização. Você pode falar um pouco mais dos clientes que você atende hoje? A gente tem companhias de energia, a gente tem óticas Diniz, é um cliente nosso que todo mundo conhece. Bacana. Rock in Rio 2024 foi nosso cliente. Então, clínicas de estética, agência de tráfego focado em clínicas médicas, advocacias, contabilidades. Então, esses nichos, principalmente prestação de serviço, são os nichos que eu mais gosto de pegar. Esses são os meus nichos MVPs, os meus nichos queridinhos. É o que gera a receita. São eles advocacia, imobiliária, concessionária, clínicas médicas odontológicas e de estética. Você acha que esses são os melhores nichos para quem está começando a vender serviço de IA? São os melhores nichos. Todos eles precisam de SDRs, todos eles precisam de acompanhamento, agendamento, todos eles precisam de satisfação do cliente e depoimento. Todos. Bacana. Matheus, cara, como que você começou nesse mercado de IA, prestação de serviço, e faz quanto tempo? Faz um ano que eu comecei na IA e faz... Desde o começo do ano, janeiro, que eu comecei a prestação de serviço de fato. Que dica que você dá para quem está começando hoje a criar uma agência de IA e vender os seus primeiros serviços? Porque você tem a maior agência do Centro-Oeste. Então, quais são os gaps que você vê e quais ações as pessoas podem tomar para poder ter os primeiros resultados dela na agência de IA? Produção de conteúdo. Eu acredito que é o caminho para se tomar. Porque é um nicho ainda que não é algo que está muito concreto do que prestação de serviço de IA é. Então, se você mostrar o que você faz, as pessoas vão olhar aquilo e vão ver se encaixam no serviço dela, no dia a dia delas. Então, hoje, a minha principal fonte de aquisição de clientes, eu não prospecto, é tudo passivo. Que eu tenho a minha estratégia de distribuição de conteúdo e aí lota meu direct com isso, né? Caraca, muito top. E, cara, qual que é uma média que uma pessoa pode vender um serviço de IA hoje? E quanto que você cobra na sua agência? Eu comecei cobrando R$5.000. O meu primeiro cliente, eu cobrei R$3.000. Os Primos Agro. Os caras... Comecei com eles com 86 mil seguidores. Eles estão com mais de 1 milhão de seguidores. Os Primos Agros são uma dupla bem bacana lá, ali do Centro-Oeste do Brasil. Eles fazem uma comédia muito legal no Instagram. E aí, hoje, eu já tô cobrando mais de 20k. Então, menos de 20k eu não cobro por um serviço de IA com recorrência. Bacana. E, cara, hoje, como que funciona a sua empresa? É só você sozinho? Você tem sócio? Você tem outros colaboradores? Hoje é One Person Business, né? Então é eu e a IA. E aí, acredito que a nosso time tem 15
pessoas trabalhando. Então, são todos 100% alunos. Hoje, eu tenho 5% do meu time, que são 15 pessoas. 5% dos meus alunos são do meu time interno. Então, todos são alunos que eu treinei já com o meu operacional, não contratei, não peguei ninguém de fora. E não pretendo contratar ninguém, eu gosto da ideia de trabalhar comigo. Então, se você ganhar, eu ganho. Se você não ganhar, eu não ganho. Porque aí o resultado depende de você. Entendeu? Esse é o meu modelo de negócio hoje. Então, equipe, 15 pessoas em média. Então, estamos aí com 300 alunos na comunidade, mais ou menos. Tá crescendo. Bacana. Matheus, você falou de um conceito chamado One Person Business. É um conceito muito discutido no Vale do Silício, que em breve vai ter empresas unicórnios, ou seja, que valem $1 bilhão de uma pessoa só, com um universo ali, uma empresa repleta de IAs. Você acredita que isso é possível no futuro? E como que você vê isso no presente? Acredito. Presente, a gente tem alguém aí, nosso queridíssimo João Moura. Cara, é um unicórnio só. Só questão de tempo. Você vai ver aí que vai... Cara, o cara vai explodir. 1 bilhão é daqui pra lá. Mas One Person Business tá... porque a IA surgiu de uma forma tão... Para quem sabe manipular ela, hoje, quem me ajuda muito nos processos internos de notificação, de cobrança, de atualização de CRM, de reuniões, é a IA. Então, lá na agência é a casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Na minha agência, então, funciona assim, a minha operação toda. Desde briefing, desde reunião, proposta comercial, tudo tem IA. Então, facilita muito a nossa operação e a gente ganha muita produtividade com isso. Então, com isso aí, vem o bilhão com uma pessoa só. Porque você tem tudo para fazer para você, então o resto eu acho que é questão de tempo e escala. Bacana. Matheus, cara, qual que você acha que é a low hang fruit, ou seja, a fruta mais baixa, o primeiro passo que a pessoa pode fazer quando ela começa no universo de A, que vai trazer mais resultados? É como a gente ouvia isso na lei de Pareto. Qual que é o 80-20 que você acha da IA? Engenharia de prompt. É o que move tudo. Eu sei fazer os fluxos lá no N8N, eu uso todo aquele aparato, aquele maquinário. Só que 80% do tempo eu fico pegando informações, eu fico documentando o problema com o cliente. Eu pego, ligo para ele, a gente faz call, escreve um Word, traduz, faz para IA desenvolver. Para 20% do tempo, eu de fato pegar aquilo que é importante, que é o prompt, e fazer o prompt para a IA poder prosseguir com aquilo. Então, realmente, 80-20 é engenharia de prompt. E qual que você acha que é o 80-20 para aprender sobre A? Você falou do prompt, é como a gente ouviu que para criar uma IA, você precisa de um prompt, uma LLM e uma base de dados. O que você tem para dizer sobre isso? Eu acredito que para IA, a operação de IA 80-20 é o prompt. E acredito que também, para você começar nesse nicho, também é o prompt, cara. Eu acredito que o prompt é o que reina acima de tudo. E a própria IA pode te ensinar a como usar ela mesma. Então você pergunta a ela qual é a melhor maneira de usar ela. E ela vai conseguir te falar. É bem bacana. Então você utiliza a IA para poder criar outras IAs. Isso. É bem comum. Que aí a gente chama de meta-prompting. E a gente fala para ela como ela acha que a gente devia usar ela para a gente obter o melhor resultado. Bacana. E, cara, quando se trata de IAs, qual que você acha que é a melhor IA do momento? Você utiliza o OpenAI, o Cloud, tem alguma outra LLM que você gosta? A gente vem fazendo uns testes aí com o O1 Pro, né? Tanto o Alan quanto eu pegamos ali o O1 Pro. Só que o Alan testou individual e do dele, o Cloud versus o O1 Pro, o Cloud venceu. E eu fiz um teste coletivo. Coloquei 37 pessoas num grupo e eu falei, tá aqui o acesso da OpenAI, tá aqui o acesso do Cloud. E aí, hora ou outra, o acesso da OpenAI dava rate limit, que é de tantas pessoas, né? Então, eles limitavam a gente, eles iam pro Cloud. E aí, o teste foi que realmente o Cloud é melhor que a OpenAI em termos de prompt, em termos de entendimento, sentimentalismo. O Cloud é muito mais sentimental e o GPT é muito mais objetivo. Tem essa questão. Para código, eu ainda gosto do GPT por causa da janela de contexto dele.
O O1 Pro, ao que parece, o que deu a entender, cara, não tem limite de janela de contexto. Ontem eu enfiei conversa dentro do GPT O1 Pro ali, sem limite. E, pô, peguei um código enorme, joguei lá, fui conversando. Aparentemente não acabou o limite da janela de contexto. Mas o Claude já tem essa pendência de ser realmente melhor nas solicitações que a gente pede para ele. Cara, a gente ouve muito falar sobre os estágios da inteligência artificial, tanto a ANI, a próxima AGI e depois a ASI, que é a super inteligência artificial. O que você vê disso? Qual o estágio que a gente está hoje da inteligência artificial e qual que é o próximo estágio da inteligência artificial para 2025? 2024 foi o ano da inteligência artificial, a era da IA no geral. Agora, 2025 vai ser a era dos agentes de IA. Então, 2025 tem tudo para nós desenvolvermos todo esse sistema. As empresas de IA, todas as empresas médias estão já caminhando para desenvolver agentes internos de IA, para substituir pessoas, operações prolixas. Tem até uma pesquisa da Microsoft que fala que numa empresa, 34% dos processos de dentro de uma empresa são processos que poderiam ser feitos por máquina. Não faz nenhum sentido um humano fazer aquilo. E aí esses 34% é que entra a IA para dentro da empresa. Aí ela consegue agilizar, faturar, reduzir custo. Pô, bem bacana esse conceito. Bacana. Matheus, você está ligado diretamente a várias empresas do Centro-Oeste, você tem a maior agência e você é muito requisitado também por empresas do Brasil todo querendo o seu serviço. Então, até você citou essa pesquisa da Microsoft, que 34% das empresas já querem substituir os seus processos com IA. E, cara, qual você identifica que é a maior dor dessas empresas? Das empresas que te procuram querendo o seu serviço. Qual que é a maior dor que eles têm em comum? Eles têm problema de processos. Os processos é o maior problema das empresas. E um outro problema é quando elas têm os processos não desenvolvidos e um outro problema é quando elas têm os processos já documentados, né? Perdão. Então, um problema é quando elas não documentam os processos e o outro problema é quando elas têm os processos documentados, mas não automatiza. Ela sabe que pode fazer alguma coisa, ela tem a ideia daquilo, mas só que ela não consegue visualizar uma forma. Então, as empresas, elas estão numa bolha de que elas não conseguem visualizar o que é possível fazer com IA. Então, todo mundo que trabalha com IA e que mexe com IA tem essa questão. A gente sabe o que dá para fazer com a IA, mas o empresário não sabe. Ele sabe que é importante, só que ele não sabe como colocar IA lá. Então, uma das maiores dores, além dessa parte da documentação, é eles não saberem o que eles podem fazer com a IA dentro da operação deles. É a maior dor que eu tenho, que eles têm, que me procuram. Então, a frase mais falada para mim no direct é, cara, bora marcar uma call para ver o que eu posso fazer aqui, porque eu sei que isso é importante, mas eu não sei para onde, o que faz, entende? Então é aí onde eu entro. Se você pudesse dar uma dica de ouro para esses empresários sobre IA, qual dica seria? Documente os processos e procure uma consultoria de IA ou entender sobre engenharia de prompt ou agents para poder automatizar aquela operação bem processualizada, bem documentada. Acho que o segredo está bem aí. Bacana. Cara, a Academia Lendária, hoje é a empresa que eu trabalho, a gente teve um crescimento muito exponencial. A gente é uma empresa de IA. Então, é o que você falou, a gente é casa de ferreiro, espeto de titânio, sabe? Então, teve um momento na nossa jornada que a gente queria implementar a inteligência artificial em tudo. Qualquer coisinha da empresa, a empresa estava crescendo, põe IA. E chegou momentos que a gente gastou mais com APIs e ferramentas do que com pessoas. E a gente enfrentou certas dificuldades, até a gente fazer uma consultoria com uma galera do G4 Educação. A gente faz um benchmark bem interessante com eles, com a galera que está no mercado de educação. E eles falaram, cara, isso mudou o nosso mindset, tá? Eles descobriram que primeiro vem pessoas, depois vem processos, depois vem a tecnologia para você poder escalar. Então você vê que é uma ordem. Primeiro você precisa ter pessoas boas no seu time, depois você constrói e documenta processos. Não é que você não tem processo, você só não tem documentado. Isso. Se a sua empresa não tem processo, ela não existe.
Depois a inteligência artificial entra por último como copiloto e depois um piloto automático. Então o que eu vejo das pessoas hoje na Academia Lendária lidando diretamente com empresas e com agências é que eles já querem avançar para o último estágio, que é a IA no piloto automático. Mas eles não têm nem pessoas na equipe para supervisionar e para criar, eles não têm processos, eles não começaram a IA como copiloto, ou seja, uma potencializadora, e já querem começar no piloto automático. O que você acha desse conceito? É muito, mas muito mesmo. É um caso que ocorre muito. Na verdade, é o que mais ocorre. Então é que há operações que eu entro em que o serviço básico que a gente faz é documentar, eu chamo de documentação do problema. É onde a gente define os processos, documenta eles, para aí sim eu conseguir ter um escopo da solução. Então, só para você ter ideia, eu demoro entre 21 e 30 dias para instalar uma solução. Desses 21 e 30 dias, a depender do que for, 20 dias, cara, 20, é só conversando com o cara para documentar o processo dele. E aí, o que eu venho percebendo em alguns lugares, eu fui, e o cara não liga nem para a IA que eu implementei, ele liga para o processo que eu organizei dentro da empresa dele. Só para te ter ideia. Então, por exemplo, quando a gente foi implementar um sistema em uma clínica estética, porque a gente entende que algumas pessoas são tradicionais, elas não conseguem ter uma visão ampla e entender de WhatsApp, de automação, de anúncio. Mas quando a gente conseguiu juntar tudo num um Kanban simples para a pessoa tradicional, assim, que não tem muito conhecimento, entender que parte o lead dela tava, aí começou a ficar um game change na empresa. Porque a moça não sabia de onde vinha o lead que estava no anúncio. Aí agora ela passa dentro do CRM, do como ali, saber da onde o lead vem, saber quem o lead é, saber em que etapa ele está, saber aonde é que ele parou, saber para onde ele vai e por que ele está parado ali. Aí o dono do negócio começa a ter insights sobre a própria operação dele que ele não tinha. Aí chegou para mim e falou assim, cara, hoje eu não te pago nem é por causa da sua IA. É por causa do que eu tô vendo aqui. É por causa dos processos que foram organizados, tudo. Então, é uma coisa bem curiosa. Isso que você falou é bem verdade. Eu sofri isso na pele. Cara, hoje eu toco o setor de operações da Academia Lendária. E o nosso setor é exclusivamente focado em construir projetos e processos. Que a gente não tinha. Então, cara, um simples one-pager no Notion, um fluxograma, um diagrama, já traz muita clareza de onde você deve implementar IA. Então, olha que interessante como o Matheus falou. Os clientes dele veem mais valor em ele construir e documentar o processo do que em si a IA. Porque a IA ela vem só para potencializar, entendeu? Ela é um reflexo do processo. Então, se você pudesse dar uma dica de ouro para a galera que trabalha em agência, seria construir processos e depois implementar a IA? Seria, porque aí é onde está o game change, né? Que a gente está fazendo agora. Um ecossistema de IA para construir processos, para desenvolver e documentar os processos. Então, a maneira mais tranquila que a gente consegue é agilizar a documentação deles com entradas facilitadas do usuário. E isso se resume a áudios que às vezes o empresário não gosta de escrever. Então, me manda um áudio aí, cara, de, sei lá, 30 minutos conversando sobre tudo sobre esse tópico. Aí tu vai lá e transcreve. Aí a gente está desenvolvendo ecossistemas de IA para documentação de processos. Isso é maravilhoso. Aí a gente consegue agilizar essa parada do processo para agilizar a nossa parada de implementação. Aí é que tá o ouro. E aí a visão do negócio fica outra. Cara, essa para mim é a melhor analogia que tem, que primeiro vem pessoas, depois processos, depois tecnologia. Que no caso é primeiro a IA como copiloto e depois a IA no piloto automático. Mas isso não quer dizer que você possa utilizar a IA na contratação de pessoas, na construção de processos e na construção de IAs também. Então, por exemplo, na Academia Lendária, a gente avalia os currículos dos nossos candidatos através da IA. A gente, quando inicia o processo de contratação, a gente já cria o job description utilizando IA. Quando se trata na criação de processos, você que tem uma agência de IA ou quer construir ou documentar processos, você não precisa construir manual. Você pode utilizar IA para construir processos.
Uma que eu gosto muito é a do Whimsical. Tem um agente do Whimsical no GPT e eles têm API também. Então você consegue criar funis, fluxogramas, utilizando a IA. E depois você implementa a IA em cima desse fluxograma ou desse one-pager que você criou. Então olha que legal. Pessoas, processo, tecnologia, só que a tecnologia ela tá em volta de tudo, entendeu? Mas primeiro você precisa ter essa clareza. Você precisa de pessoas boas do seu time, você precisa de processos documentados e validados. Depois você coloca a IA como copiloto, ou seja, uma potencializadora, para depois você deixar ela no piloto automático. Então o que eu vejo é as pessoas querendo romper a ordem. Eles não têm nem pessoas no time, já quer pular para a etapa lá de IA no piloto automático. Eu acho que é isso. E é isso porque... é o porquê disso que uma implementação não é barata. É porque envolve todo um ecossistema de produção. Você vai ter que desenvolver e documentar um problema do zero para fazer uma solução, hiperpersonalização para aquela pessoa. Então, aí é que está o valor de a gente cobrar um preço elevado por aquilo. Então, total. Concordo total com essa questão da pessoa, depois do desenvolvimento do processo, depois a implementação da IA parcial e depois dela total. Total, completamente, concordo. Né? Justificativa do que é caro implementar a IA. Com certeza. Muito bom. Matheus, se você pudesse dar uma dica para a galera hoje que quer começar a vender serviços de IA, seja como freelancer, consultor ou agência, qual é a dica de ouro ou 80/20 que você daria? Primeiro de tudo, parece bobo aqui, mano, mas é engenharia de prompt. E depois, N8N. N8N, engenharia de prompt, produção de conteúdo. O que seria o N8N pra galera que não sabe? É uma plataforma de automação que a gente usa. Eu uso. Minha operação toda usa. Gira em torno de tudo na Illumi. Então, a gente usa o N8N para fazer ligações entre plataformas. Então, você pode ligar o N8N no WhatsApp, e aí, ao mesmo tempo que liga no WhatsApp, você pode ligar no seu e-mail. Ao mesmo tempo que liga no seu e-mail, você pode ligar no seu Google Drive, você pode fazer um Docs, um Google Sheets, você pode ligar lá nos seus anúncios do Facebook, você pode monitorar o seu perfil do Instagram. Então, ela junta tudo isso e dá como argumento para o que você produzir com a IA. E aí, a sua IA vai poder manipular todos esses braços e trazer a informação que a sua operação precisa. Então, basicamente, ele é um multiconector, assim, para se dizer de maneira mais fácil. E o que é engenharia de prompt? É você saber comunicar com a IA de tal forma com que ela produza o resultado que você espera dela. Então, é você entender que engenharia de prompt é você ensinar a IA como ela deve te trazer a demanda que você precisa. E ali envolve as técnicas de engenharia, que é o one shot, zero shot, multi-shot, field prompting, chain of thought, tree of thought, né? Que é todas essas técnicas de engenharia de prompt que a gente usa inconscientemente, mas você usa inconscientemente, mas você usa. Entender elas faz com que você facilita mais ainda o seu processo de aprendizado ao falar com a máquina. Eu acho que é um aprendizado. Engenharia de prompt, você está aprendendo a comunicar-se com um computador. Bem interessante isso, né? Cara, você que é especialista, já trabalha com IA há anos, lida diretamente com várias empresas grandes, vários clientes. Recentemente estava no Rock in Rio implementando IA. O que você acha que vai acontecer com as empresas em 2025 que não implementarem IA? Ou elas vão ser engolidas pelas que implementam IA e investem nisso, ou elas vão investir em IA e conseguir estourar em algum ramo, em alguma área, em algum setor. Então, assim como uma empresa ela tem que ter o marketing caminhando junto, a IA também tem que estar junto da empresa. Pode ser em coisa simples, não precisa ser em coisa absurda. A gente está falando de IA aqui, mas a pessoa, é para eu colocar IA no meu negócio. Mas a IA é mais simples do que você pensa. Pode ser ajudando um processo de resposta de WhatsApp, por exemplo.
Só para você ter argumentos para conversar com o cliente, por exemplo. Não precisa ser algo mirabolante, né? Não precisa pensar em algo que, sei lá, que vai matar 7 cabeças da Hidra. Você pode pensar em algo bem prático, bem fácil, assim, bem tranquilo. E aí, essa primeira faísca, ela vai acender uma outra demanda, e aí você vai vendo uma outra demanda, e aí você vai conseguindo entender que o seu negócio precisa implementar em tudo. Matheus, você acha que a IA vai substituir os humanos? Não. Vai não. Eu acredito que a IA, os humanos vão ser substituídos por outros humanos que sabem IA. É isso que vai acontecer. Então vale o mesmo para a empresa. Essa mesma lógica vai valer para as empresas aqui. Então, bem interessante, né? Bacana, bacana demais, cara. Muito, muito rico esse bate-papo, essa vasta experiência que você tem. Top. Cara, pra gente finalizar, se você pudesse explicar em 1 minuto qual foi a coisa mais foda que você fez com IA e como você desenvolveu ela, o que seria? Foi um sistema de agendamento completo com inteligência artificial. A gente conseguiu envolver um atendente autônomo, ele recebe o lead, ele consegue entender a necessidade do lead, vender para ele, pro lead. O lead paga um calção, ele vai lá no banco, gera o link do pagamento pro lead, aí espera o lead pagar. Quando o lead paga, ele libera o agendamento. O lead vai lá, agenda no Google Calendário. O Google Calendário coloca agendamento. E aí ele vai e se tiver opção, se ele quiser cancelar uns dias antes, ele solicita a IA vai lá no banco, faz o reembolso para o cara e aí libera a agenda. Então, é um sistema de agendamentos para clínicas de estética completo. Isso embute também um CRM. E aí o dono da clínica consegue ver todo esse processo sendo automaticamente movido no Kanban. Então, os bloquinhos se movem sozinhos no Kanban e ele consegue ver a interação em tempo real da IA com o lead. E ele consegue entender da onde aquele lead veio, de qual anúncio que ele veio, se ele já emitiu boleto, se ele não emitiu boleto, se ele pediu reembolso, se ele não pediu reembolso, em qual situação que ele está, se é necessário intervir, se não é necessário. E é um sistema completaço, velho, de uma solução comercial para uma clínica. Caraca, e agora a gente está escalando isso aí, tá? Cara, muito foda isso. É difícil você ver galera que pratica esse tipo de experiência com IA, automatizar um processo inteiro de uma clínica de estética. E, cara, hoje você é aluno da Academia Lendária, né? Você é aluno de qual produto? Eu da mentoria. Da mentoria. O que tu acha da mentoria? Foi uma jogada arriscada que eu fiz. Porque quando eu entrei na mentoria, eu ganhava menos do que eu poderia pagar por mês para estar lá. Então, foi um all-in-one. Então, eu tinha certeza de que eu precisava estar na mentoria, porque eu já tinha uma base sólida. E basicamente eu estava precisando de um power-up. E eu sabia que o Alan poderia proporcionar aquilo, já que ele fazia a mesma coisa que eu. E, coincidentemente, eu comecei lá no dia 4 de agosto de 2023. Então, eu comecei a minha agência quando era GPT 3.5 Turbo. Tava começando o GPT-4, lançando o GPT-4. E aí, eu conheci o Alan, foi com acho que foi um conteúdo do YouTube com o João Campos. Lá, não tinha nada a ver com agências de IA, assim. Tinha a ver com um papo de IA, mas voltado para copy. Que eu trabalhava com copy, até hoje eu trabalho. E aí, através disso, eu fui conhecendo o Alan, até que eu fui lá no ArmyUp, né? Que aconteceu em São Paulo. Eu não sou aluno, não era aluno da mentoria, nem nada. Eu comecei, literalmente, entrando na mentoria. Depois, eu entrei na formação, e aí conheci o pessoal todo. Eu fiz os networking bacana. Foi mais ou menos assim a minha carreira. Eu me arrependo de ter entrado na mentoria, não, com certeza. Se hoje eu tô na mentoria, eu tô com uma certa folga. Hoje eu já consigo faturar no mínimo 2 vezes o valor que eu investi lá na mentoria. Então, aparentemente,
certeza que deu certo. Bacana, bacana. Fico muito feliz de entrevistar você aqui, Matheus. Você é um dos principais cases, tanto da Academia Lendária como específico da mentoria também, tá? Você é uma das maiores agências prestadoras de serviço do Centro-Oeste, se não a do Brasil. Eu conheço poucas que ficam ali no Sudeste, aqui no Sul. Pois é, a gente tem cadastro no NPI, velho. A gente já lançou a marca certinho, sabe? Com certeza. Tipo assim, coisa que as pessoas negligenciam. A gente tem tudo, né? Muito bom, muito bom. Matheus, é isso. Prazerzaço trocar esse bate-papo com você. Como que funciona pra galera te encontrar nas redes, contratar o seu serviço? Pode digitar no Instagram, Ilume, com 2 L's. Não é Illumine. Muita gente coloca Illumine, mas é ilume.ai. Vai aparecer lá a minha agência pra vocês. Boa. E as suas redes? Instagram. Pô, eu uso mais a minha... Eu nem uso a minha rede pessoal. Então, tipo, a minha vida pessoal, ela fica lá no perfil da agência. Sério, eu posto coisa lá e tal. Sou mó de boa, não tem frescura, não. É isso aí. Todo mundo. Tem frescura, responde todo mundo. É bem cara humilde. Então, é isso, Matheusão. Prazer demais ter você aqui. Espero que você tenha aprendido muito com esse podcast. Entre em contato nas redes do Matheus, troque ideia com ele. O cara é um dos maiores já, referência. Tá aqui no Hackathon com a gente, virado. Já estamos no segundo dia aqui desenvolvendo. É um possível ganhador, tá? Do nosso Hackathon. Tem mais de 30 equipes aqui participando, então tá uma coisa sensacional. E eu fico por aqui. Galera, esse foi mais um Backstage Lendário, onde eu, Pedro Goioso, head de operações da Academia Lendária, entrevisto os especialistas e os maiores cases do nosso ecossistema sobre IA, tá? Então, te vejo na próxima. Até mais.